noite, família Atitude. Estou muito feliz. E sempre quando o Senhor me dá a oportunidade de falar do seu amor, minha esposa sabe como eu fico, o coração fica batendo, as pernas tremem. Porque é uma responsabilidade muito grande quando você leva o nome de Jesus. E se eu chorar no altar, não leve mal. É porque eu amo ser crente. Eu amo ser crente. Eu saí lá de São João de Meriti, no Rio de Janeiro, e certa vez meu irmão me convidou para ir na igreja. Eu com 10 anos de idade. E o pastor falou assim: quem quer servir a Jesus? Eu levantei a mão, sem saber o que estava fazendo, e fui lá na frente. Hoje, com 29 anos, eu tenho muita alegria de dizer que eu nunca me afastei do caminho do Senhor. E a maior conquista da minha vida é que eu e minha casa vai até a eternidade louvando e adorando o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Gente, eu queria fazer uma pergunta para vocês. O porquê conquistar? Para onde você quer ir? Para onde você está indo? Esse é um dos questionamentos que eu faço para a minha vida. Eu não estou dizendo que conquistar é errado. Eu não estou dizendo que você lutar para ter algo melhor na sua vida é errado. Mas eu tenho uma pergunta para você. Aonde está o seu coração nisso? O errado é quando você afasta o coração do altar, porque as coisas passou a te dominar. A gente vive uma geração onde está muito complicado. Uma geração que a internet está dominando, onde as pessoas estão se comparando com a vida que não é real. E aí a pessoa alimenta uma coisa dentro de si, que você quer, que você pode, e você pode mesmo. Mas chega um momento que quando você conquista e o seu coração não está mais no altar, esse é o grande problema. Porque entra o orgulho, entra o eu, entra a vaidade. Dito isso, o título de hoje é Deixando de lado as nossas vaidades. Eu peço que você se coloque sobre seus pés em reverência ao nome do Senhor Jesus e que você possa abrir a sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 1. Eclesiastes, capítulo 1, que vai dizer: palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Pode se assentar. Estamos diante de um texto que ele me atrai a atenção, porque está falando de um homem, de uma grandeza, de uma sabedoria que era imensurável. Nascido em Jerusalém, filho de um rei, filho do rei Davi, sua mãe Betseba. Salomão, com grandes riquezas, com grande sabedoria. Ele reinou por 40 anos em Israel. E ele me faz
refletir sobre a vida. O porquê que eu estou lutando. O porquê que eu estou caminhando. O porquê eu saí de onde eu saí e onde eu quero chegar. Talvez você entrou aqui esperando uma resposta de Deus para a sua vida. E talvez você vai sair daqui confrontado. Porque talvez o seu coração estava tentando ou querendo receber uma palavra de Deus que confortasse seu coração. Mas só tem mudança na vida de um ser humano. Só tem mudança na vida de um crente, na vida de qualquer ser humano, quando ele entende que ser confrontado é bom. Quando ele entende que o confronto faz você evoluir. Salomão, um homem de grandes riquezas, um homem de grande sabedoria, ele vai me direcionar a entender que talvez as minhas ferramentas que eu usava para chegar era até certa, mas quando eu afasto Jesus do meu propósito, eu sou direcionado, eu vou caminhando por um caminho errado. Porque enquanto você está com um propósito ligado no reino de Deus, pode ter certeza que Deus está contigo. Mas quando o coração começa a entrar o orgulho, a vaidade, pode ter certeza que você está se afastando do altar. Porque a vaidade, ele leva o homem a perder sua casa. A vaidade leva o homem a se afastar dos princípios que talvez a sua mãe, o seu pai ensinou desde pequeno. Porque ele vai entender que talvez ele não vai precisar mais daquela pessoa, daquela velha guarda que ensinou todo o caminho a ele. Porque ele acha que ele cresceu, ele acha que ele conquistou, e os seus bens e as suas coisas materiais é o que sustenta. E eu digo mais uma vez, você está enganado. Porque nessa vida, tudo sem Deus é vaidade. Sem Deus é vaidade. Léo, mas você está dizendo que eu não tenho que conquistar o carro do meu sonho? Não estou dizendo isso. Mas eu tenho um sonho de ter uma casa. Conquiste a casa. Mas eu tenho um sonho de ter uma roupa, aquela que eu sonhava, que eu olho no site, está ali. Não estou dizendo que você não tem que ter. A pergunta é, onde está o seu coração nisso? Será que Deus está ficando longe de você? Será que você está se afastando do altar? E em primeiro lugar, eu preciso ler isso aqui, para que você venha entender o que Deus quer para você nessa noite. Em primeiro lugar, vai dizer em 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 7 ao 12, diz assim: naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse: peça o que você quer que eu lhe dê. Salomão respondeu: foste muito bondoso com Davi, meu pai, e me fizeste reinar em seu lugar. 9. E agora, ó Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa feita a Davi, meu pai, porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. 10. Dá-me agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à frente desse povo, pois quem seria capaz de governar este grande povo? 11. Deus disse a Salomão: visto que foi este o desejo do seu coração, e você não pediu riquezas, bens ou honras, nem a morte dos seus inimigos, nem tampouco pediu longevidade, mas sabedoria e conhecimento para poder governar o meu povo sobre a qual eu constituí rei. Sabedoria e conhecimento lhe serão dados, e lhe darei também riquezas, bens, honras, como nenhum rei antes de você teve, e nenhum rei de você depois de você terá. Isso aqui me traz um ensinamento muito grande. Porque quando Jesus
ele se apresenta a Salomão, ele está falando assim, ó, peça o que você quer. O que você pedir, eu estou aqui para te oferecer e para te dar. Mas Salomão falou assim, Deus, me dê sabedoria, me dê discernimento, para que eu venha governar o seu povo. Jesus se alegrou, porque o coração dele não estava nessa terra, porque ele entendeu que sem Cristo tudo se torna vaidade, porque ele entendeu que sem Cristo tudo é como o vento. Quando ele se prostra e fala, Senhor, sabedoria, Pai, sabedoria. Imagine um homem conduzindo um povo por 40 anos. Talvez, eu tenho que falar isso, a sua casa está desmoronando porque está faltando sabedoria e discernimento da parte do Senhor. Talvez a vaidade tenha te distanciado da presença de Deus, porque você não consegue largar as coisas do mundo, você não consegue abrir o seu coração para que Deus te encha de poder e entendimento. Imagine Jesus agora aparecendo para você e falando assim, pede o que você quer, peça o que você quer. E uma pergunta eu faço para você, o que você pediria a Deus? Salomão me dá um entendimento e um ensinamento muito grande. E uma coisa que eu carrego no meu coração, eu não sou impedido de ter as coisas, eu não sou impedido de ter meus bens, você não é impedido de conquistar, você não é impedido de realizar, mas não afaste teu coração do altar, não se afasta de Cristo. Eu não sei se é a mensagem que você queria ouvir hoje, mas é a mensagem que Deus me trouxe aqui para te dizer. Se tem um que louva, se Deus está enviando o segundo, tira a vaidade e deixa o segundo sentar. Se tem um que quer ajudar a igreja, se você é o primeiro, se Deus está enviando outro, deixa o outro entrar. Se Deus está para levantar pastores, deixa Deus levantar. Porque talvez a tua vaidade está tirando pessoas. A tua vaidade está tirando pessoas de acessar o lugar que Deus quer. Porque o seu orgulho, o seu ego não está deixando que a igreja cresça. Vaidade. Vaidade. Igreja não é competição. Igreja é unidade. Se vem para somar, estamos juntos. Porque não é sobre Léo, é sobre Cristo. Não é sobre você, é sobre a igreja. Eu sou pentecostal, já estou me soltando. Oh, glória a Deus. Em segundo lugar diz que nesse mundo sem Deus tudo é vaidade. Eclesiastes 1, 12 e 14 vai dizer: eu, o pregador, venho sendo rei de Israel, Salomão, em Jerusalém. Dediquei-me a investigar e a me informar com sabedoria a respeito de tudo o que se faz debaixo do céu. Que enfadonho trabalho Deus impôs aos filhos dos homens, para com ele os afligir. E vi todas as obras que fazem debaixo do sol, e eis que tudo é vaidade e correr atrás do vento. Esse texto é lindo. Esse texto é lindo. Gente, eu já estou indo para o final. Jesus colocou essa palavra no meu coração para te dizer. Talvez a pessoa que você está em conflito, talvez você está falando assim, mas foi ela que errou comigo. Eu não vou pedir perdão. E eu não vou perdoar. Você acredita? Que eu estava em casa hoje meditando, minha esposa ali do meu lado, eu coloquei o fone de ouvido. E crente é doido, né? Crente é doido. Coloquei o louvor,
E comecei sozinho a adorar. Comecei sozinho a adorar. Comecei sozinho a adorar. Aí antes de vir para o culto, eu tive que pedir perdão a uma pessoa, mas no meu coração e na minha mente estava, mas foi ela que errou contigo. Aí veio um confronto no meu coração dizendo assim, você é crente, né? Sou. E o que Jesus faria? Não é só sobre falar bonito, gente. É sobre ter atitude de crente. Não é só ter uma boa oratória. Não é só sobre conhecer a Bíblia. É sobre você deixar o seu eu, a sua vaidade de lado e entender que a pessoa errou. Mas se você é crente, se você entende que Cristo faria diferente, você tem que tomar a atitude que Jesus faria. E eu fui lá pedir perdão. Eu aprendi com o meu pastor, sem justificativa. Não precisa falar que ela errou, que você errou, nada. O que Jesus faria? E o meu coração e minha mente, não, mas não foi eu. Mas não foi eu. Ei, Pedrão, mas não foi eu. Mas se você quer ser crente de verdade, irmão, tem que tomar atitude de verdade. E a atitude de verdade não é fácil, tem que pagar o preço. O que Jesus faria? E eu te pergunto, gente, como está o teu coração nessa noite? Como está a sua mente nessa noite? Talvez você tenha que tomar uma atitude. Talvez você vai ter que deixar quem Deus está levantando para somar, sentar na mesa, sentar na cadeira. E talvez a sua vaidade está atrapalhando da obra crescer. Talvez a sua vaidade está derrubando o seu lar. Talvez a sua vaidade está acabando com a sua família, porque você não quer baixar a guarda. Do pó eu vim, e pro pó eu vou voltar. Dessa vida não se leva nada. Mas por que eu sou crente, Léo? Eu sou crente porque eu creio na minha salvação. Por que tu é crente, Léo? Porque eu sei que o rei vai voltar. Por que tu é crente, Léo? Porque o céu é de verdade. Oh, glória a Deus! O céu é de verdade. Oh, Jesus. Olha o que vai dizer em Provérbios 4, 23. De tudo que se deve guardar, guarda bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Gente, eu não sei como o seu coração entrou nessa noite. Eu não sei a forma que você entrou nessa noite. Mas perdoa. Muda a vida. Muda o rumo da sua casa. Tira todo orgulho, todo eu, toda vaidade. Chega na sua casa, se for pedir perdão à sua esposa, peça perdão. Se for preciso entrar na sua casa, pedir perdão aos seus filhos, peça perdão. Vive essa vida com Cristo. Vive essa vida no altar. Porque senão não faz sentido. É como correr ao vento. Você vai acumular bens. Você vai ter um carro bom. E daqui a pouco, sem você perceber, você vai perdendo as coisas. A sua vida vai por água abaixo. E aí você vai parar e se perguntar: Jesus, onde foi que eu errei? Talvez aquilo que você pensou que não é modificar a sua vida, é onde está acabando com tudo aquilo que Deus plantou no seu coração. Você talvez tenha um objetivo claro, mas a vaidade dominou seu ego, seu eu, que você já perdeu o discernimento, você já perdeu a sabedoria de conduzir o seu lar, você já perdeu aquilo que é o mais importante na sua vida. Eu sou um crente que eu gosto de falar muito sobre a minha família, porque eu acho que depois de Cristo nessa terra não tem nada
mais importante do que minha casa. Porque o meu ministério, ele começa lá em casa. Então, eu aprendi que eu tenho que engolir tudo que aflora negativo dentro de mim. E me perguntar: Jesus, o que o Senhor faria? Me ajuda. Me ajuda a ser semelhante a Ti, Pai. E para finalizar, eu quero finalizar com um texto que é um dos textos, ou o texto que eu mais amo na Bíblia, que está em Apocalipse 21, 4, 5. E lhe enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. A cruz é de verdade. O rei está voltando. E eu venho aqui te lembrar que você chegou nesse mundo sem nada, vai voltar sem nada. Mas então por que servir a Cristo? Porque eu creio na salvação da minha alma, do meu espírito. E eu sei, como o meu pastor fala, em breve estaremos em casa. Que Jesus abençoe a sua casa, que a vaidade fique de lado e que Deus reina no seu lar. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus.